Acabei de despertar, e antes mesmo que a razão tomasse o lugar da emoção, senti uma urgência profunda dentro do meu peito. São 5h37 da manhã. O ar ainda está frio, a casa silenciosa, mas o que carrego aqui dentro é impossível de ignorar. Eu precisei registrar isso imediatamente, porque o que vivi essa noite não foi apenas um sonho, foi um encontro. Jesus veio até mim novamente, e dessa vez ele falou de algo que está para acontecer em novembro. Um tempo marcado por mudança, separação e revelação. Enquanto escrevo, minhas mãos tremem, não de medo, mas de reverência. Eu ainda consigo sentir a presença dele, tão real que as palavras parecem insuficientes para descrever. O sonho começou com uma luz intensa, tão pura que me envolveu completamente. Eu estava em um campo aberto, não havia muros nem limites, apenas uma sensação de liberdade e paz. E então, à distância, vi uma figura se aproximando. Eu sabia quem era antes mesmo que ele falasse. O modo como o vento se acalmou, como o tempo pareceu parar, era Jesus. Ele caminhava devagar, e quando chegou perto, colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Filho, eu preciso te mostrar o que está prestes a acontecer. O tempo está se aproximando e muitos ainda estão dormindo espiritualmente. Mas eu estou despertando os meus escolhidos para que estejam prontos." Essas palavras penetraram em mim como fogo. Então, ele estendeu a mão e diante de nós surgiu uma espécie de mural, feito de luz e movimento. Era como assistir à história sendo escrita diante dos meus olhos. Ele disse: "O que vou te mostrar é sobre novembro, um mês que marcará o início de uma nova estação. Mas essa estação não será compreendida por todos, apenas pelos que estiverem atentos." E assim, começaram as revelações. Jesus me mostrou 7 direções espirituais, 7 sinais que se manifestarão em novembro. Ele disse que não são apenas acontecimentos, mas chamados, instruções que determinam quem permanecerá firme e quem será abalado. A primeira direção que ele me revelou foi sobre reconhecimento. Novembro será o mês em que eu trarei à luz a verdadeira identidade dos meus. Muitos têm vivido sob rótulos e máscaras, mas eu vou revelar quem realmente pertence a mim. O disfarce não terá mais espaço. Será tempo de autenticidade. Enquanto ele falava, eu vi pessoas sendo envolvidas por luz e outras que tentavam esconder-se, tendo suas sombras expostas. Ele explicou: "Não é exposição por vergonha, é revelação por amor, porque eu preciso que cada um saiba quem é antes do que está vindo." A segunda direção foi sobre restauração. "Filho, novembro será o mês em que cicatrizes antigas começarão a ser curadas. Eu restaurarei lares, ministérios, sonhos que pareciam perdidos. Mas será um processo rápido e intenso. Aquilo que parecia morto florescerá novamente." Nesse momento, vi árvores queimadas brotando folhas novas e senti o cheiro de terra molhada, símbolo de vida nova. Ele me fez entender que essa restauração não será apenas emocional, mas espiritual, uma reativação da fé adormecida. A terceira revelação foi sobre mudança de direção. Em novembro, muitos serão redirecionados. Caminhos que pareciam certos serão interrompidos e novos caminhos se abrirão. Alguns vão resistir, porque mudar exige coragem, mas aqueles que confiarem verão a minha mão guiando passo a passo. Vi pessoas em encruzilhadas, algumas hesitando, outras dando um passo em fé, e cada uma delas sendo conduzida para um lugar diferente. Ele disse: "Não temas quando eu mudar tua rota, porque a estrada que te levei até aqui não é a mesma que te levará até o destino final." Enquanto ouvia, meu coração se apertava. Havia um peso de urgência na voz de Jesus. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Novembro não é um tempo comum. Ele marcará o início de uma separação entre o natural e o espiritual. Aqueles que caminham pela fé perceberão a diferença, mas os que andam pela vista tropeçarão." E então, ele revelou a quarta direção: purificação. "Eu estou purificando meu povo, separando o que é puro do que é impuro, o verdadeiro do aparente. Não haverá mais mistura. A água turva será limpa, e só permanecerá quem permitir ser purificado." Vi águas agitadas sendo filtradas até se tornarem cristalinas, e ele continuou: "Alguns vão sentir dor nesse processo,
porque a purificação exige entrega, mas quem permitir que eu limpe será fortalecido para o que vem depois. A quinta revelação foi sobre alinhamento espiritual. Novembro será o tempo em que eu realinharei corações com o meu propósito. Aqueles que estavam dispersos serão trazidos de volta. Aqueles que estavam desviados, eu chamarei pelo nome. E aqueles que estavam frios, eu reacenderei com fogo. Nesse instante vi chamas acendendo em corações apagados. Pessoas ajoelhadas choravam e voltavam a orar com intensidade. Jesus sorriu e disse: o avivamento não começará nos templos, mas nos quartos secretos, nos lugares de oração esquecidos. Novembro marcará o início de um despertar íntimo. A sexta direção foi sobre colheita espiritual. Durante novembro, sementes antigas começarão a germinar. Coisas que foram plantadas há anos e pareciam esquecidas trarão frutos inesperados. Eu estou acelerando tempos e estações. Vi campos florescendo rapidamente, como se o tempo corresse diante dos meus olhos. Ele disse: por isso, diga aos meus que não desistam, porque o que plantaram com lágrimas colherão com alegria. Novembro será o mês da recompensa para os fiéis. Por fim, ele revelou a sétima direção, a mais profunda e transformadora, manifestação da presença divina. Em novembro, eu estarei tão presente entre os que me buscam que sentirão como se o céu tivesse descido à terra. A minha voz será clara, os sonhos serão nítidos e muitos experimentarão a plenitude da minha glória. Nesse momento, tudo ao redor brilhou com intensidade. Eu não conseguia mais distinguir o chão do céu e senti uma paz indescritível. Ele me olhou com ternura e disse: mas apenas os que estiverem preparados reconhecerão. Para os distraídos, parecerá apenas mais um mês, mas para os despertos, será o início de uma nova era espiritual. Quando acordei, ainda era madrugada. Fiquei alguns segundos sem saber onde estava. A sensação de ter estado em outro lugar era real demais. Senti o coração acelerado e um desejo urgente de compartilhar. Entendi que essa mensagem não era apenas para mim, mas para todos que precisam se preparar. Jesus me deixou claro que o tempo da preparação é antes de novembro começar. Ele disse: filho, avisa aos que têm ouvidos para ouvir. O que vier em novembro não é para causar medo, mas para fortalecer a fé. Quem se preparar, viverá o extraordinário. Quem ignorar, será pego de surpresa. Então decidi gravar e escrever tudo, palavra por palavra, para que ninguém diga que não foi avisado. Sinto que esta mensagem é um chamado coletivo à vigilância espiritual. E se você está lendo isso agora, entenda, não é coincidência. Jesus quer te despertar, quer te alinhar, quer te preparar. Novembro não é apenas uma data no calendário, é uma estação espiritual decisiva. Se você tem sentido inquietação, se há algo dentro de você dizendo que algo grande está vindo, saiba, você está sendo chamado, não tema. Tema não é resposta. A resposta é preparação, consagração e fé. Eu vou continuar te contando o que ele me mostrou sobre o período específico de novembro e os passos práticos para atravessar esse tempo com vitória. Mas antes, quero te pedir algo. Permaneça comigo até o fim. O que vem a seguir é crucial. Quando Jesus terminou de me mostrar as 7 direções, senti que o ambiente ao meu redor começou a se dissipar. A luz foi diminuindo lentamente, mas a sensação da presença dele permanecia. Antes que o sonho terminasse, ele voltou a falar com voz firme e amorosa. Há um tempo designado dentro de novembro. É um período em que o mundo espiritual estará mais ativo, e aqueles que estiverem atentos verão claramente o mover do meu espírito. Anuncia, porque o que vem é preparação, não destruição. Nesse momento, ele estendeu novamente a mão e me mostrou um calendário, onde os dias de novembro apareciam como se fossem páginas vivas. De repente, os dias 16 a 30 começaram a brilhar, como se uma chama percorresse cada número. Esses serão os dias da intensificação, ele disse. O que for plantado antes, florescerá. O que for negligenciado, se perderá. Quando despertei, fiquei imóvel por alguns minutos tentando processar tudo. Eu sabia que essa mensagem não era para causar pânico, mas para trazer discernimento. Jesus não veio anunciar tragédia, veio despertar propósito. E quanto mais meditava no que ele havia dito,
mas entendia que a segunda quinzena de novembro não seria um tempo comum. Haveria transformações internas e externas, e o modo como cada pessoa reagisse determinaria o tipo de colheita que viveria. Depois de algumas horas, senti no coração que precisava compartilhar não apenas as revelações, mas também as instruções práticas que Jesus me deu antes de partir no sonho. Ele me disse: "Filho, não basta saber, é preciso se preparar. A revelação sem ação é como uma lâmpada sem óleo. Ensina o meu povo a se posicionar." Então, ele me deu 5 passos de preparação espiritual, que agora eu transmito exatamente como ouvi. O primeiro passo é buscar a presença de Deus diariamente. Jesus me disse: "Não será possível permanecer firme em novembro sem intimidade comigo. O tempo da busca superficial terminou. Quero ser prioridade, não opção." E eu vi pessoas tentando encontrar tempo entre as distrações, e outras acordando mais cedo, separando momentos para orar. As que buscavam de coração eram fortalecidas de forma sobrenatural. Entendi que o segredo não está em orar muito, mas em orar com entrega. Ele não está pedindo perfeição, está pedindo presença. O segundo passo é purificar o coração. Não se entra em um novo tempo com o peso do passado, ele disse. Há feridas que precisam ser curadas, pecados que precisam ser confessados e perdões que precisam ser liberados. Nesse instante, vi pessoas segurando correntes que representavam ressentimentos e culpas. Quando soltavam, uma luz envolvia seus corpos e elas se tornavam mais leves. Jesus explicou: "Muitos não conseguem avançar porque estão presos em emoções antigas. Novembro trará libertação para os que escolherem perdoar e deixar ir." O terceiro passo é restaurar relacionamentos e alianças espirituais. Ele me mostrou famílias reconciliando-se, irmãos na fé se abraçando novamente, ministérios se reunindo após longos períodos de distância. "A unidade será o escudo do meu povo", ele declarou. "Os que estiverem isolados serão vulneráveis, mas os que caminharem juntos serão fortalecidos." Nesse ponto, compreendi que novembro não será apenas um teste individual, mas também coletivo. O inimigo tentará dividir, mas o Espírito Santo unirá aqueles que tiverem humildade de reatar laços. O quarto passo é se consagrar com propósito. Jejum não é barganha, é sensibilidade espiritual, Jesus disse. Quem se consagra, ouve com clareza. Quem se distrai, se confunde. Ele me mostrou pessoas jejuando não por religiosidade, mas por amor, buscando discernimento e paz. Algumas recebiam respostas em sonhos, outras através da palavra. Era como se cada ato de entrega abrisse uma nova frequência de comunicação com o céu. E por fim, o quinto passo é se posicionar em fé. Não declare derrota diante do desconhecido. Ele me advertiu. Declara vitória mesmo quando não vê saída, porque tua palavra libera o poder da fé. Vi pessoas declarando promessas com lágrimas nos olhos, e o ambiente ao redor delas se transformava. Jesus explicou: a fé não nega o caos, mas afirma o poder de Deus acima dele. Novembro será um teste de fé para muitos, e os que permanecerem confiantes verão o impossível acontecer. Essas 5 instruções são o mapa para atravessar o mês com vitória. Não são regras, são convites, convites à profundidade, ao despertar e à comunhão verdadeira. Enquanto escrevo, percebo o quanto tudo isso está se cumprindo no espírito antes mesmo de acontecer no natural. É como se o céu estivesse se preparando para derramar algo grande sobre a terra, e o Senhor estivesse chamando os seus para ficarem prontos. Jesus também me revelou que, durante a segunda metade de novembro, haveria um aumento de sensibilidade espiritual. Sonhos, visões e pressentimentos se tornarão mais comuns entre os que buscam. Ele disse: não é imaginação, é comunicação. Eu falarei através de sinais, palavras e circunstâncias. Mas ele também alertou: haverá confusão espiritual para os que não estiverem firmes na minha palavra. Por isso, o fundamento precisa ser a verdade e não as emoções. Essa parte foi intensa. Vi pessoas ouvindo vozes que pareciam de Deus, mas não eram. E ele me disse: discernimento será o maior escudo. Quem me conhece pela intimidade não será enganado.
Houve também um momento em que ele me mostrou portas se abrindo, algumas muito antigas. Ele disse: durante a agitação de novembro, eu abrirei oportunidades inesperadas. Negócios, relacionamentos e ministérios serão ativados novamente. Mas muitos não perceberão, porque estarão focados no caos. Então, compreendi. O caos será apenas o pano de fundo. Mas a verdadeira cena é o milagre acontecendo discretamente. Jesus continuou: diga aos meus que não se deixem distrair pelo barulho. A minha voz é suave, e quem aprender a ouvir no meio da tempestade encontrará direção. E logo depois ele me fez sentir o peso da palavra fé, não como conceito, mas como substância viva. Ele disse: a fé será a ponte entre o que é dito e o que é vivido. Muitos ouvirão esta mensagem, mas apenas os que crerem verão a manifestação. Quando terminou de falar, percebi algo extraordinário. Ele não estava apenas revelando o que vai acontecer. Ele estava chamando os corações para perto. O centro da mensagem não é novembro em si, é o reencontro com ele. Jesus concluiu o sonho com uma última frase que ecoa em mim até agora: eu não aviso para assustar, aviso para preparar. Os que me ouvirem atravessarão novembro em paz, e quando dezembro chegar, estarão mais fortes, mais maduros e mais próximos de mim. Essas palavras me quebraram. Chorei, não porque senti medo, mas porque percebi a misericórdia de Deus em nos preparar antes do tempo. Ele sempre avisa. Ele nunca nos deixa desamparados. Depois disso, o cenário do sonho começou a desaparecer, e a última coisa que vi foi uma chama acesa em meio à escuridão. Ela não era grande, mas era firme, constante, impossível de apagar, e entendi que representava aqueles que permanecerão fiéis, mesmo quando o mundo parecer confuso. Agora, se você está lendo isso antes de novembro começar, saiba que ainda há tempo. Tempo de se alinhar, de se reconciliar, de buscar. Jesus não está pedindo que você entenda tudo. Está pedindo que confie. E se você ler isso já durante novembro, ainda há esperança. Ele é o Deus que entra na tempestade e traz calmaria. O que Ele quer é o teu coração entregue, tua fé viva e tua mente firme. E se você sente medo ao ouvir tudo isso, lembre-se, medo não é de Deus. O Espírito Santo traz paz, mesmo quando fala de correção. Então, se o teu coração está inquieto, ajoelha e ora. Ele te ouvirá. Agora quero orar com você, assim como Jesus me instruiu no sonho. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que recebeu essa palavra. Que o teu Espírito Santo desperte os corações, traga entendimento, fortaleça a fé e gere preparação. Senhor, visita os lares, cura feridas, restaura relacionamentos e derrama sabedoria sobre cada um. Que durante o mês de novembro, e especialmente entre os dias 16 e 30, haja uma cobertura sobrenatural sobre teus filhos. Livra-os do engano, do medo e da confusão. Abre seus olhos para ver as oportunidades escondidas e seus ouvidos para ouvir a tua voz. Que cada pessoa atravesse esse tempo como vencedora e não como vítima. E quando dezembro chegar, que possam testemunhar: eu vi a mão de Deus em cada detalhe. Senhor, obrigado porque tu nos preparas antes do tempo. Obrigado porque nada nos pega de surpresa quando caminhamos contigo. E obrigado porque tua presença é suficiente para atravessar qualquer estação. Em nome de Jesus, amém. E se você chegou até o fim dessa mensagem, entenda, você não está aqui por acaso. Jesus te escolheu para ouvir isso, porque Ele quer te usar como luz. Quando novembro chegar, muitos à tua volta estarão confusos, e você será a voz de esperança. Seja firme, permaneça em oração e lembre-se, o mesmo Jesus que me visitou em sonho está contigo agora, lendo essas palavras ao teu lado. Não esqueça, o segredo não é o medo do futuro, é a preparação no presente. E a promessa é clara: os que buscarem sentirão, os que se prepararem vencerão. Os que permanecerem verão a glória de Deus manifestar-se de forma visível. Novembro não será apenas um mês, será um marco, um divisor de águas entre o velho e o novo, entre a distração e o despertar. E quem ouvir esta mensagem com o coração aberto, compreenderá que o aviso é também convite.
Jesus está chamando e Ele quer te encontrar no lugar da fé. Quando tudo parecer incerto, lembre-se da chama que vi no final do sonho. Pequena, mas inextinguível. Ela representa você, representa os que permanecerão. Porque, como Ele me disse, o fogo que eu acendo, o mundo não pode apagar.